Rivalidades, aquilo que muitas vezes deixa uma história mais interessante. E tenho vários exemplos para isso, como Goku e Vegeta, Superman e Lex Luthor, Flash e Flash Reverso e o assunto principal desse vídeo, Batman e Coringa, que para mim é a maior rivalidade dos quadrinhos. De um lado temos um homem que jurou vingança a toda criminalidade, e do outro temos um dos maiores psicopatas já criados, o próprio agente do caos. Essa não é só uma rivalidade do bem contra o mal, ou algo motivado por vingança. É um confronto de ideais, é um combate físico, mas principalmente psicológico. Vem comigo que eu vou te mostrar o que faz essa rivalidade ser tão grandiosa. O Batman é um personagem com uma vasta lista de supervilões, e a maioria são de respeito, mas ainda assim há um vilão que se destaca mais que todos os outros, um vilão que tem o título de Nêmesis do Batman. Mas o que faz ele se destacar tanto? O Coringa não é só mais um louco em Gotham, ele é o mais louco de todos, sendo extremamente imprevisível, e isso que o torna tão perigoso. O Coringa não tem um objetivo específico, ele só age por uma coisa: o Batman. O Coringa tem uma obsessão doentia pelo Batman, muitas vezes sendo comparado até com um amor bizarro, mas não um amor romântico ou sexual, e sim algo mais platônico. O Batman que dá sentido pro Coringa, e isso foi mostrado várias vezes. Você conheceu alguém em especial? Sim, e posso dizer que isso mudou tudo. Eu sinto às vezes que estou preso nesse caminho para lugar nenhum, para o vazio. Mas agora você sente que tem alguém ao seu lado para dividir esse caminho com você. Inclusive no clássico Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, depois do Bruce Wayne ter abandonado o manto do Batman, o Coringa entrou num estado catatônico, voltando ao normal apenas quando o Batman retornou. Mas isso também já foi mostrado outras vezes. Além disso, na HQ Morte da Família, a gente se aprofunda ainda mais nessa relação desses dois nêmesis. A gente vê que o Coringa não liga para quem está por trás da máscara, e sim só para a entidade do Batman. Se o Coringa descobrisse quem é o Batman de verdade, todo esse jogo doentio ia ser estragado para ele. Mas agora vamos ver o outro lado da moeda, o Batman. O Batman odeia o Coringa, mas ele não o mata por causa do seu código moral. Mas ainda assim, algumas histórias deixam a entender que o Batman também precisa do Coringa, que ele tem uma espécie de obsessão por esse jogo de gato e rato entre os dois. Apesar do Coringa ser o ser mais insano da DC inteira, o Batman também não é um homem totalmente são. O Batman também é um homem quebrado de certa forma, já que sofreu um grande trauma na infância, o que fez ele dedicar toda a sua vida a fazer os criminosos pagarem, e que outras crianças não passassem por aquilo que ele passou. Além disso, em algumas histórias, vemos que o Bruce Wayne trata o Batman quase como se fosse uma entidade separada, o seu verdadeiro eu. Já Bruce Wayne não passaria de uma mera máscara. Para mim, a história que melhor trabalha essa dinâmica do morcegão com o Coringa é a icônica Piada Mortal. Nessa história, vemos que o Coringa está mais louco que o normal. Ele quer provar algo, que basta apenas um dia ruim para enlouquecer o mais são dos homens. E para isso, o Coringa vai até a casa dos Gordons, atira na Bárbara e tira fotos dela despida. E olhe lá se ele não tiver feito mais. E depois sequestra o comissário Gordon. A gente também vê nessa história que o Batman está mais desesperado que o normal para encontrar o Coringa. Ele quer apenas conversar sobre esse ciclo que os dois vivem, e que uma hora ou outra
eles vão acabar matando um ao outro. Nessa história também vemos a, entre aspas, origem do Coringa. A gente vê que ele era um homem comum, que tinha uma esposa e que estava até grávida. Porém, ele não tinha dinheiro para sustentar a família. E um tempo depois, a esposa e o filho dele acabaram morrendo. E para piorar, ele se meteu num assalto que ele não queria. O que eu acho interessante aqui é que o próprio Coringa fala que ele sempre lembra do seu próprio passado de diferentes formas. E nessa versão da origem dele que vemos nessa história, a última pessoa que o Coringa vê é o próprio Batman. Provavelmente mostrando que o Coringa prefere acreditar que a sua origem está totalmente conectada ao Batman. Atualmente, essa história é considerada canon no universo DC, mas eu prefiro a ler como uma história separada, por causa do seu final. No final da piada mortal, o Batman salva o comissário Gordon, que pede para ele não matar o Coringa, e sim prendê-lo, para mostrar a ele que ele estava totalmente errado. O Batman então persegue o Coringa e o derrota. O Coringa, depois de ser derrotado, pede pro Batman acabar logo com aquilo e receber os aplausos do público. Porém, o Batman não faz isso. Ele não quer aquilo. Ele quer apenas conversar. Ele pede pro Coringa aceitar a ajuda e encerrar aquele ciclo que um dia levaria eles ao fim. Porém, o Coringa nega, dizendo que era tarde demais para ele. O silêncio dos dois é quebrado quando o Coringa começa a rir loucamente, dizendo que se lembrou de uma piada. Ele começa a contar a piada pro Batman. É sobre dois homens num hospício que queriam fugir de lá. Um dia eles conseguem sair e vão até o topo do local. E de lá eles conseguem ver toda a cidade, toda a liberdade. Porém, eles teriam que pular entre os prédios para chegar lá. O primeiro cara consegue pular sem problemas, só que o segundo fica com medo de cair. O primeiro cara então pega uma lanterna e diz que vai iluminar o caminho para o segundo cara pular entre o feixe de luz. Porém, o segundo cara fala: "Você acha o quê? Que eu sou louco? Você vai apagar quando eu estiver na metade do caminho." Sendo essa piada uma óbvia metáfora para o próprio Coringa e o Batman. Depois de terminar essa piada, o Coringa começa a rir loucamente de novo. Porém, o Batman também começa a rir. Enquanto ele sorri de forma bizarra, ele coloca as mãos no Coringa. E nos últimos painéis, vemos apenas o Batman rindo, mostrando que no fim, o Coringa conseguiu enlouquecer o Batman. Mas é isso que o embate da vingança e da insanidade resultou nesse ciclo maldito que só terá fim quando um dos dois morrer. Mas é isso, pessoal. Eu gosto bastante da dinâmica desses personagens. Comenta aí o que vocês acham dessa rivalidade. Espanque esse like, espanque esse botão de inscrição e ativa o sininho. E eu vou ficando nessa. Falou!